E aí, pessoal, voltando ao estudo sobre o dízimo, nós vamos entrar num assunto, vamos comparar a antiga aliança com a atual. Nós tivemos, desde a época de Adão e Eva até agora, 2017, nós tivemos 3 regimes, 3 projetos. O primeiro era: ide, crescei-vos e multiplicai-vos. Crescei-vos e multiplicai-vos. Não havia a lei. Então, o homem casava com a sua sobrinha, com a sua irmã, fazia vários tipos de erros, e ele não tinha uma consciência daquilo que era errado. O que Deus fez? Criou a lei de Moisés. Leis do sacrifício. Quando você pecava, você tinha que sacrificar um animal. Lei contra o adultério. Tem erros aí, pecados aí que você pagava com sacrifício, outros você pagava com a morte. Várias festas, vários cerimonialismos. Então, quer dizer, a época da lei é uma época de separação entre o que era errado e o que era certo. Porque até então as pessoas faziam o que era errado, mas não tinham a consciência que aquilo estava errado. O que acontece? A lei, ela estava pesada. Ela estava para o ser humano muito pesada. O ser humano, ele não conseguia praticar a lei. Procura. Não dá para falar em vídeo aqui todo o processo da lei, da época da lei. E o que acontecia? As pessoas, para serem salvas, elas tinham que executar toda a lei. Impossível. Um fardo muito pesado por causa do próprio erro da humanidade. Deus colocou a lei. Essa lei, com o tempo, foi se tornando um fardo pesado. O homem não conseguia cumprir. Então foi necessário reformular. Como? Através do único animal. O ser humano, quando ele pecava, havia determinados pecados que, quando ele pecava, ele tinha que ir lá sangrar o animal, levava até o sacerdote matava aquele animal e simbolizava o perdão do pecado da pessoa. Para cada tipo de pecado havia o sacrifício. E havia pecados que levavam à morte. E esse não era o projeto de Deus. Então, é como se houvesse um castigo. É como se o homem, quando ele pecasse, o animal era castigado no lugar dele, mas ele também tinha prejuízos. O que acontece? Na morte do Senhor Jesus, o castigo do pecado passou para ele. Esses sacrifícios,
a morte, quando fala sobre a morte, a lei, entende aí agora? Olha, quando fala da lei de Moisés, tudo isso foi abolido quando Jesus morreu na cruz. Agora, vão te passar da seguinte forma: não, mas está escrito que Jesus, e realmente está escrito mesmo, que Jesus não veio para exterminar com a lei, e sim para cumprir. Olha só, pessoal, o Novo Testamento não começa quando Jesus nasceu. Quando ele nasceu até a sua morte, ele ainda estava na lei. A nova aliança, ela começa depois da morte do Senhor Jesus. Depois da morte do Senhor Jesus, o véu do santuário, que simbolizava os sacrifícios pelos pecados, aquele projeto da lei, aquele peso, foi abolido. Não é por causa disso que você tem que estar andando no pecado, não. Não. Bom, a lei, pessoal, simboliza tudo que é de escravidão, porque a lei escravizava. Tudo que é de escravidão, se tiver alguma coisa te escravizando, é da lei. O dízimo escraviza. O dízimo escraviza. Todo mês você tem que tirar. Que não era nem do dinheiro, hein? Olha só para você ver como é que você está longe. Se você tira o dízimo do valor do seu trabalho. Porque o dízimo era dos animais e do fruto da terra. E como eu já havia dito, já havia dinheiro naquela época, em outros vídeos. Então, se você dá o dízimo, você continua na lei. Você não assumiu a graça. Você não assumiu o favor imerecido, que é a morte do Senhor Jesus. Então, você está sendo enganado. Toda a lei foi abolida depois que o Senhor Jesus morreu na cruz. Se você ler o livro de Atos dos Apóstolos, você vai ver que havia Paulo reclamando que havia pessoas que haviam voltado para a lei novamente. Tinham saído da graça e voltando para o passado. Leia o livro de Atos. Você vai encontrar. Eu não vou te dar mastigadinho não, porque você tem que se interessar. Você tem que largar de ser preguiçoso e interagir com as escrituras. Leia lá no livro de Atos. Leia direitinho. Você vai entender o que é a época da graça e o que é a época da lei. Hebreus fala muito sobre isso. O livro de Hebreus chega a um ponto de dizer que se você está sobre o jugo da lei, você está em jugo de maldição. Olha só, se você estiver praticando algo da lei, você está sob o jugo de maldição. Só tem duas coisas que ficou da lei de Moisés. Apenas duas. Amar a Deus sobre todas as coisas, sobre tudo. E amar ao teu próximo como a ti mesmo. Lembrando, amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a tua força, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E amar o teu próximo como a ti mesmo.
E você amando o seu próximo, você não vai pecar. Mas fique tranquilo. Se você pecar, ele é fiel e justo para te perdoar. Se houver um vacilo, muitas igrejas pregam aí que você está condenado. Não, é mentira também. Essas igrejas, essas denominações, não entenderam o que é graça. A graça não é para você viver no pecado. Não. Mas no decorrer dessa caminhada, você vai pecar. De um jeito ou de outro. Não é que você vai viver no pecado. Não. Mas você vai pecar. Eu pequei. Eu peco. Eu não vivo no pecado. Mas todos vamos pecar. Para isso daí que há necessidade de você confessar a Jesus e o sangue dele te livra de todo pecado. A maldição que estava no pecado, que é da época da lei, que a pessoa pegava e tinha que sacrificar o animal, ele se tornou o sacrifício. E como condição para você ser livre do seu pecado, você confessa a ele. E você não vai praticar mais. Tá ok? Então, a diferença da lei de Moisés e da graça é a escravidão e a libertação. Você não precisa. E até um homem, você não precisa. A morte do Senhor Jesus te dá condições suficientes aonde você estiver. Você pode estar no seu trabalho, na sua casa, você pode estar na praia, você pode estar no banheiro, aonde você estiver. A morte do Senhor Jesus na cruz te dá condições de você chegar até Deus. Só basta você orar assim, ó. Meu Deus, em o nome do teu filho Jesus. Aí você fala o que você quer, você pede o perdão, você interage ali com Deus, você põe ali as suas súplicas, você fala o que você fez de errado, você fala o que você não fez, o que precisava fazer, você põe as suas queixas perante Deus. No nome do Senhor, e Ele vai te ouvir. Antigamente não era assim. Para que você pudesse falar com Deus, você nem falava. Era o sacerdote que falava por você. Você levava o animal, o sacerdote matava esse animal e era ele que falava com Deus. Você não tinha esse livre acesso. Só passou a ter esse livre acesso. Por isso que eu estou dizendo. Olha a diferença entre a lei de Moisés e o sacrifício do Senhor Jesus. Olha, eu vou te falar. Valoriza. Valoriza o sacrifício de Jesus. Porque hoje, aonde você estiver, por isso que eu estou dizendo, você fica aí socado dentro de uma instituição, sendo escravizado. E Jesus está onde você estiver. Ele só não vai estar na hora do seu pecado. No ato. Ele não vai estar não. Mas se você quiser se arrepender, ele vai estar. Tá ok? Esse é mais um estudo, lembrando a diferença da lei e da graça. Esse é mais um vídeo sobre estudo das Escrituras. Em nome de Jesus.